É uma teoria, mas existe uma possibilidade. Por causa das coisas escritas aqui. Embora Marcos, ele fala daquele momento que Jesus teve ali no Getsemane, momento que ele teve uma grande depressão, uma profunda angústia. Ele sabia o que iria enfrentar, o martírio, ele ia passar pela cruz, a morte de cruz, momentos difíceis na vida dele. A Bíblia fala que ele começou ali a suar, né? E de repente começou também a derramar, ao sair do seu corpo, sangue. Foi um momento difícil para o Senhor Jesus, e quem registra esse momento? Marcos. Porque aqueles discípulos que estavam lá com Jesus, naquele momento dessa contrição de Jesus, não conta nos outros evangelhos. E Marcos conta. Porque Marcos era de uma família rica, e possivelmente, pela história também, essa propriedade onde Jesus estava, pertencia à família de Marcos. E Marcos era um jovem, ele devia ter 16 a 17 anos, ele estava nesse evento que ele viu pessoalmente isso. E o interessante é que o que um jovem de 16 anos está fazendo altas horas da noite ali, principalmente naqueles momentos, naqueles dias, havia uma grande perseguição sobre Jesus, havia um clima tenso. Certamente qualquer mãe não deixaria seu filho adolescente assim, num lugar, principalmente onde estava ali o conflito de todo aquele movimento ali em Jerusalém. Mas Marcos certamente deve ter fugido. Como um bom adolescente, ele deve ter fugido pela janela. Tanto é que não deu tempo dele pegar a roupa, ele pegou, se cobriu com um lençol. O texto fala que ele fugiu. Quando ele fugiu, ele deixou o lençol na mão de um dos soldados, ele saiu nu dali. Então, certamente ele fugiu, como um bom adolescente, ele queria ver o que ia acontecer com o Senhor Jesus. E a gente não deve subestimar os adolescentes, os jovens. Eles têm hora que fazem coisas que realmente agradam a Deus, ainda que sejam loucas. Nós devemos ter uma paixão assim por Jesus, né? De querer estar com Ele, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos de conflito, estar ali com Ele, às vezes até arriscar a própria vida. Mais tarde, esse rapaz, ele vai ser discípulo de Paulo, vai ser discípulo de Barnabé, e vai realizar viagens missionárias com esses irmãos. Então vamos fazer a leitura deste evangelho. Outra característica deste evangelho é que o evangelho de Marcos é o evangelho do servo. Ele procura passar a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o servo humilde, o servo sofredor. Este é o evangelho para quem gosta de servir, para quem quer ser humilde como Jesus. Amém, queridos? Vamos ler o texto sagrado, aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, ele perguntou-lhes, Jesus aqui fala, que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles ficaram em silêncio, porque discutiram sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os 12 para que o rodeassem e disse, todo aquele que quiser ser o primeiro será o último, e o servo de todos. Então pôs uma criança no meio deles, tomou a criança nos braços e disse-lhes, todo aquele que acolher ou receber em meu nome uma criança como esta, estará me acolhendo, e todo aquele que me acolher, não está apenas me acolhendo, mas também àquele que me enviou. João disse-lhe certa vez, mestre, nós vimos um homem utilizando, até aqui, desculpa, passei aqui, até aqui, queridos, versículo 37, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos
pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que ao ser semeada neste dia, neste lugar, que essa palavra possa realmente cair no nosso coração, encontrar uma boa terra, e essa palavra possa brotar, frutificar, dar muitos frutos, Senhor. Que não venhamos apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes dela, em nome de Jesus. A alegria nossa de praticar, queridos, antes de tudo, a palavra de Deus, é óbvio que a palavra de Deus, uma vez praticada por nós, ela traz benefícios para nós. Mas essa não deve ser a principal motivação de praticarmos a palavra de Deus. Mas a principal motivação deve ser porque o nome do Senhor será glorificado. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Isso deve ser o que motiva o seu coração, a principal razão de você obedecer a palavra de Deus. Amém? Querido, o texto vai nos mostrar que Jesus, ele procura investir na vida dos seus discípulos. Em todos os momentos que Jesus esteve aqui com os seus discípulos, ele procurou investir na vida daqueles homens. Em todo o tempo. Jesus, ao investir na vida desses homens, ele esperava uma coisa, que eles viessem a revolucionar o mundo. E, de fato, eles revolucionaram. A gente vê que Pedro, que foi aquela pessoa que, para nós aqui, né, ele trouxe alguns constrangimentos a Jesus, algumas dificuldades, mas Pedro foi poderosamente usado depois pelo Senhor. Uma vez que o Senhor tratou com a motivação errada do coração de Pedro, e colocou a motivação certa, focou o coração de Pedro, este homem veio se tornar um poderoso pregador da palavra de Deus. Em Atos nós lemos que em uma pregação que Pedro fez, aliás, na primeira pregação dele, cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Imediatamente, passou um tempo longo, ele pregou novamente, e cerca de 5.000 pessoas se converteram a Jesus. Então a gente percebe que Jesus fez, a visão dele era investir nesses homens, fazer desses homens homens melhores, e que esses homens pudessem levar a semente da palavra de Deus, que é o Evangelho. A gente vai perceber neste texto de algumas motivações, e é o que nós vamos estar falando aqui, sondando as motivações do coração. Este é o tema que nós vamos trabalhar aqui. E vamos ver aqui as motivações que estavam no coração daqueles discípulos de Jesus, as verdadeiras motivações que estavam por trás das palavras deles. E o propósito de Jesus de corrigir essas motivações erradas para que o ministério deles fosse frutífero. Porque, querido, se nós não trabalharmos a motivação do nosso coração, se nós não alinharmos a nossa motivação à vontade de Deus, os dons que você tem, o ministério que você tem, também será usado de forma errada. Então vamos para a primeira observação aqui deste texto que nós acabamos de ler. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Vocês percebem no texto que eles estavam caminhando, eles estavam indo em direção a uma cidade chamada Cafarnaum. Os discípulos vinham conversando de forma descontraída, alegre, não é verdade? E Jesus vinha observando esses discípulos, ouvindo o que eles estavam falando, o que eles estavam conversando. E qual que era o tema de relevância que eles estavam conversando, discutindo? Qual deles seria o menor? Ah, desculpa, irmãos, maior. Qual deles seria o maior? Qual deles seria o mais importante? Irmãos, você nunca pensou nessas coisas, não é verdade? Você nunca disse isso. Isso não faz parte do seu caráter, não é verdade?
Ou não? Olha, queridos, muitas vezes nós, talvez não temos a coragem deles de começar a discutir qual é o maior, qual é o mais importante. Mas às vezes nós brigamos pelo melhor cargo, se a gente pode dizer assim. Não é verdade? Reclamamos porque um fulano está num lugar melhor do que nós. Quando você está no seu trabalho e você começa a reclamar, a resmungar e por aí afora, é só você fazer uma avaliação do seu coração, irmão. Às vezes não está sendo discutido o tema, mas por trás da motivação, daquela tristeza, por trás daquele rancor, daquela amargura, está esse tema aqui. Eu quero ser o maior, eu quero ser o mais importante, eu quero ser o mais reconhecido. E quando Jesus percebeu esse tipo de conversa, né, ali entre os discípulos, ele se manteve calado e esperou o momento apropriado para tratar daquele assunto que eles estavam conversando. Quando nós lemos na Bíblia, aí no primeiro evangelho, Mateus capítulo 12, versículo 34, há um versículo aqui interessante que vale a pena eu e você darmos uma olhada. Diz o seguinte, é o próprio Senhor Jesus falando: ó filhos de serpentes, que coisa linda, hein? Começar um sermão. Já pensou? Ó filhos de serpentes, já pensou se eu chegasse e falasse para vocês? Você ia levantar, sair e falar assim, eu não estou aqui para ficar ouvindo isso não. Como podem homens maus como vocês ainda apontar o dedo para você e dizer isso? Já pensou? Como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Muitas pessoas, às vezes, falam, olha, não foi bem o que eu quis te dizer. Olha, você entendeu mal. Olha, isso foi da boca para fora. Não é isso? Não. Saiu do seu coração. Saiu do seu coração. A boca fala o que está cheio, o coração, queridos. E Jesus está falando isso aqui, que cada um daqueles discípulos, quando estavam ali conversando entre si, na verdade, eles estavam sendo, de uma certa forma, expostos, quando eles discutiam acerca de qual deles seria o maior, qual deles seria o mais importante. Eles estavam se expondo. E o Senhor, Ele continua sondando os corações de seus discípulos até os dias de hoje e assim para frente, para os dias que virão. Ele continua sondando o meu coração, Ele continua sondando o seu coração, Ele continua ouvindo as nossas conversas pelo caminho. O que realmente o Senhor está ouvindo de você? O que realmente o Senhor tem visto dentro do seu coração? O profeta Jeremias, no capítulo 17, eu estou lembrando agora deste profeta. Eu gosto muito desse versículo, eu passei para os pastores decorar. Jeremias capítulo 17, versículo 9, nessa tradução aqui, a Nova Bíblia Viva, diz assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Dá para você fazer assim, ó, tenta olhar em direção do seu peito, sei onde está o coração. Diga para o seu coração assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O seu coração, o meu coração, meu irmão, ele nos trai. Ele mente muitas vezes para nós. E o texto fala que o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal o pecado no coração humano. Aí o versículo 10 é a nossa salvação, que diz assim: somente o Senhor sabe, somente o Senhor sabe. Você não conhece bem o seu coração, mas há alguém que sabe, Deus. Ele examina cuidadosamente o coração e o que também? Os pensamentos.
do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, querido, o que o Senhor está vendo dentro do seu coração? Quais são as conversas que Ele tem ouvido que saem de dentro do seu coração? Certamente, não é numa reunião da célula que você discute temas como este. Quem é o maior aqui desta célula? Quem é o mais importante aqui desta célula? Certamente na célula isso a gente não ouve, num culto como este, não é verdade? Mas certamente nós vamos ouvir temas como este. Quem é o maior, quem é o mais importante? Quando nós estamos em família. Lá em casa, às vezes, o homem, chateado com a mulher, você faz tudo errado, você fala igual taquara rachada, você fala demais. Aí, aqui na igreja, minha esposa é uma mulher maravilhosa, mulher idônea, uma mulher auxiliadora, né? Eu amo minha esposa. E lá na casa desce lenha na esposa, né? Às vezes lá em casa, né? O filho, aquela menina que fala demais, que não para de falar, parece até um papagaio falante. E aí, para menino, ficar falando, eu não estou aguentando mais te ouvir. Dá um jeito, você já falou mais de 50 mil palavras. Aí quando chega aqui na igreja, quando a menina está falando demais, alguém fala, pois é, minha filha fala demais, olha, ela realmente vai ser uma pregadora. Em casa, o outro filho está chorando, sabe aquele que só chora, não passa um dia sem chorar. Ei, menino, você é um chorão, chorão. Né? Fica chateado com o choro do menino. Quando chega aqui na igreja, que o menino está chorando, meu filho, que bênção, ele tem um dom da intercessão. Queridos. Às vezes a gente, no nosso lar, nós realmente revelamos o que nós somos. É no momento de descontração na família que você se revela quem você é. Aos berros, aos gritos, Deus tem misericórdia. E com os amigos também. Às vezes eu converso com meus discípulos, com eles assim, é mil maravilhas, eles certinho. Né? Todos isso tem ponto. Mas quando a gente vai para uma viagem, por exemplo, lá no encontro da Aliança dos Pastores em São Paulo, a gente fica quietinho ali na van e vai ouvindo os discípulos. Meus irmãos, por pouco quase que eu desviei. Como diz lá, Asaf no Salmo 73, quase que meus pés desviaram. Ali, o coração deles são descobertos, ficam realmente desnudados ali. Mas é naqueles momentos que a gente realmente vê quem realmente a pessoa é, e as coisas boas e as coisas ruins também. Então, o Senhor, o que eu quero dizer com tudo isso, que o Senhor ouve o que falamos, e Ele sabe o que está bem lá no profundo do nosso coração. Em Marcos, aqui no mesmo evangelho que nós estamos meditando, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Jesus logo percebeu em seu íntimo o que eles estavam pensando. Se você perceber aqui no texto, não está falando que porque Ele é Deus, Ele sabe, porque Jesus aqui não está usando as suas atividades divinas, seus atributos, principalmente de onisciência, mas Ele esperava da parte do Pai uma direção. E todos os milagres, se você ver na Bíblia, que foram realizados pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus diz que nós podemos fazer obras maiores do que Ele. Por quê? Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita na sua vida. Então aqui o texto está falando que Jesus percebeu, e foi revelado pelo Espírito Santo. O discernimento entrou aqui em ação,
E ele, então, podia ver o que ia no íntimo, no coração dos homens. E a gente percebe isso quando a gente conversa com uma pessoa. A gente olha nos olhos dela, os olhos dela falam. Não é verdade? As palavras falam, ela está mandando o que aquela pessoa está sentindo. As mãos falam. Tudo nós temos que observar numa pessoa. E é isso que também a gente precisa ser sensível. Sensível. Mas o texto fala que Jesus conhecia o íntimo do coração humano. No Salmo 139, um salmo conhecido muito por todos nós, diz assim, vamos ler o versículo de 1 a 4, do Salmo 139. O Senhor me examina, olha o que o salmista está falando. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus o quê? Pensamentos. Olha aqui que diz o 3. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Até durante a noite o Senhor está lá observando você. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ou palavras ser formada ou formadas em minha boca. Antes de eu falar tudo que eu estou começando aqui, que eu comecei a falar para os irmãos, até a última palavra, ele já sabe tudo. Tremendo, né, irmãos? Esse é o nosso Deus. No Evangelho, quarto Evangelho, João, do capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 25, nós lemos o seguinte: ninguém precisava dar testemunho acerca do homem, pois ele, Jesus, bem conhecia a natureza humana. O autor da carta de Hebreus, não sabemos se é Paulo, se é Apolo, se é outro cristão, mas o autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz o seguinte: não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes de nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo que fazemos. E o último versículo aqui de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, fala de algumas igrejas ali que foi endereçada algumas cartas do Senhor para as igrejas. E aqui quem escreve é o apóstolo João na ilha de Pátimos. Não vou ler todo o versículo aqui, do capítulo 2, versículo 23, mas só a parte que nos interessa. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens. Então, querido, nós lemos alguns versículos assim, porque eu quero que você entenda que Deus sabe tudo a seu respeito. Deus conhece você, ipsis literis. Deus sabe o que vai no íntimo do seu coração. Deus, quando olha para você, Ele olha para o seu ser como um todo. Todo o seu passado, seu presente, seu futuro. Então, essa pergunta que foi feita, ela, de uma certa forma, embaraçou os discípulos. Era uma pergunta simples, mas uma pergunta profunda. Profunda. Então, isso nos leva à segunda observação do texto. A vergonha que eles passaram pelaquilo que eles conversaram durante o caminho. Veja bem que quando Jesus fez a pergunta, o que vocês estavam discutindo, falando, conversando? O sentimento que aqueles discípulos tiveram, que nós lemos no texto, é de vergonha. Eles ficaram todos em silêncio, todos calaram, todos ficaram com vergonha e não responderam nada. Amado, querida irmã, se você tiver um caráter bom, quando uma pergunta do tipo desta for feita a você,
você não vai retrucar, você não vai tentar explicar, você não vai... Sabe o que você vai fazer? Você vai abaixar a cabeça e ficar com vergonha. Pessoa de bom caráter faz isso. A pergunta, como eu disse, foi simples, irmão, mas ela foi bem direta, objetiva e era profunda, porque essa pergunta levou aqueles discípulos a fazer uma autoanálise. Eles pararam de ficar preocupados ou tiraram aquele sentimento egoísta de olhar somente para o umbigo, né? Sumiu tudo, desapareceu, o foco veio o Senhor, e ali então eles puderam ver realmente o que estava no coração deles, e se envergonharam. Ou seja, cada um daqueles discípulos pôde assim mergulhar em seu próprio interior, e puderam então perceber, queridos, o desejo de fama, o desejo de grandeza da época. Olha, se a gente pensar um pouquinho, querido, se você pensar, esse desejo de poder, esse desejo de ser grande, esse desejo de ser importante, é uma coisa que já passou no seu coração, ainda passa às vezes. Você olha assim para o céu, né? Será mesmo? Quem em algum momento da vida não quis o seu 15 minutos de importância? Eu tive uma época aqui na igreja com a minha esposa, que quando a pessoa faltava, a gente só tinha eu e ela como pastores, a igreja não era tão grande ainda, mas 100 pessoas já era o suficiente, muita gente para a gente, porque a gente tinha que fazer todo o trabalho. E a gente, então, na segunda, via quem não veio na igreja. E, às vezes, passava 2, 3 semanas que a gente não conseguia identificar alguém que faltou esses dias, né, aqueles domingos. E quando a gente via a pessoa, falava, oh, querido irmão, que bênção, eu senti sua falta. Às vezes, aquele irmão ou irmã falava assim, sentiu minha falta, mas nem ligou para mim. Porque aquela pessoa quer se sentir importante. Não é verdade? E outras vezes, outros reagiam diferente. Quando a gente falou, meu irmão, eu sinto... Não. Aí a gente ficava preocupado. Mas quando ele falou, meu irmão, eu senti sua falta, né? Aí depois a gente ficava falando, assim, puxa vida, né? O pessoal não dá tempo, né? Faltei só uns 2 domingos, um domingo, e já estão reclamando da minha presença, que chato. E a gente ficou numa situação difícil, né, querida? A gente o que faz? Nós vamos ficar na quieta, vamos ficar na surdina aí, por aí, né? Mas é o sentimento da pessoa. No fundo, ela quer sentir-se importante, sentir-se amada. E pensa vocês, querido, que aqueles discípulos trabalhavam para a pessoa mais importante daquela época. Não é verdade? Jesus era a pessoa mais importante, a pessoa mais popular. Havia principalmente um clima de expectativa no sábado, na festa que seria comemorada, da Páscoa. Havia um rebuliço ali. Jesus era uma pessoa muito popular, muito conhecida pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas maravilhas, pelos sinais. Andar com Jesus é estar no ápice. E você já teve a oportunidade de andar com alguém que está assim, na popularidade, sendo reconhecido? Eu tive uma experiência, quando eu fui para o seminário ali em Belo Horizonte, no Sebens, ninguém me conhecia. E eu trabalhava, era discípulo, né, e trabalhava com o pastor Daniel Leite Fonseca, um homem muito importante, principalmente em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, principalmente na Convenção Batista Nacional. Então, muito respeitado, mas ninguém sabia que eu era filho na fé dele, que eu era discípulo dele, que era da igreja dele, que era secretário pessoal dele. E eu estava ali no seminário quietinho, como um bom mineiro. Um dia lá, o pastor Daniel, num culto de quarta-feira, ele precisava de alguma coisa, ele ligou, foi até a secretaria da igreja, ligou urgente para o seminário, o diretor atendeu, e ele, então, eu estou precisando falar com o Marcílio aí, Marcílio, ele deve estar na sala aí, ele faz o seminário aí, eu preciso saber algo dele, chama ele para mim.
O diretor pessoalmente foi, porque era o pastor Daniel, que estava falando, o presidente da Convenção Batista Nacional. Aí ele correu lá e falou, quem é o Marcílio? Falou, meu Senhor Jesus, me descobriram. Eu levantei a mão meio timidamente, que eu era bastante tímido, principalmente naquela época, mais ainda. Eu levantei a mão assim, então o pastor Daniel Leite, ele está lá, quer falar com você. Eu saí, atendi o telefone, quando eu voltei, eu era pessoa conhecida. Conhecida na sala, os professores passavam, oi Marcílio, tudo bem? Tudo bem. Os meus companheiros, oi Marcílio, joia, tudo joia. Foram meus 15 minutos, né, Oi? 15 minutos de glória. Mas aí o Senhor falou, Marcílio, cuidado com o seu coração. Cuidado, não fica pegando glória emprestada, né? Cuidado com o machado emprestado aí, irmãos. Que às vezes a gente pega o machado emprestado, igual os discípulos lá, o discípulo lá naquele episódio, que foram cortar as árvores lá, fazer cabanas, com Eliseu, e o machado caiu dentro da água lá, e ele, ai meu Deus, o machado era emprestado. Cuidado para não ficar pegando emprestado coisas que é do outro, a oração do irmão, a leitura bíblica do irmão, o jejum do irmão. Irmão, ora por mim, meu irmão, jejua por mim. Vai você orar, vai você jejuar, meu irmão. Amém? Cuidado, ficar pegando, porque quando a coisa vier para a sua vida, você não vai dar conta. Se ficar aí com o machado emprestado dos outros. Mas não estou falando aqui de hoje machado emprestado, não. Em Gênesis capítulo, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte, percebi que o Senhor estava se aproximando. Aqui quem está falando é nosso pai chamado Adão. Ele está respondendo a uma pergunta de Deus. Quando Deus foi procurar ele no jardim, como de costume, ele sempre ia ter uma conversa, bater um papo ali com Adão e Eva, ter um momento de comunhão, e esse é o desejo de Deus comigo, com você. Mas só que desta vez Adão tinha pecado, e ele se escondeu, e Deus, não vendo ele, perguntou onde você está. Aí ele responde, percebi que o Senhor estava se aproximando, e fiquei o quê? Com medo, porque estava nu. Ora, irmãos, Adão e Eva sempre estiveram nu. Quando nós estamos com o nosso coração sem pecado, com a nossa vida sem pecado, nós não temos problema nenhum ficar nu diante de Deus. A questão aqui não é a nudez, a questão aqui é que eles tinham desobedecido, a questão aqui era o pecado, e o pecado nos torna nu de fato, diante de Deus. E o pecado nos leva para longe de Deus, e o pecado nos faz esconder de Deus, o pecado nos faz sentir vergonha. Ele fala, por isso me escondi. O pecado não é uma coisa boa, irmão, para a sua vida e nem para mim. Nos mantém longe de Deus. Eles fizeram uma autoanálise, eles perceberam, nós pecamos. Nós estamos aqui com um sentimento egoísta. Nós estamos com Jesus, mas interessado no que nós podemos ser, pessoas famosas, homens importantes, poderosos. E este não é o propósito, queridos, do Evangelho. Se você está aqui hoje e tem esse sentimento que servir Jesus é ser famoso, é ter uma oportunidade para ser famoso, para ser importante, para ser grande, está errado. Este não deve ser um sentimento no seu coração. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras nos ensinam que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Então, Jesus percebeu isso, que o que estava ocupando a mente e o coração desses homens que estavam andando com ele. Então ele teve que lidar com a raiz do orgulho. O orgulho estava bem estampado na testa de cada um daqueles discípulos, de todo tamanho. É mais fácil lidar, às vezes, com o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado do engano, sabe, da divisão. É muito mais fácil lidar com esse pecado do que com o pecado do orgulho. Porque enquanto nós não tirarmos o orgulho, irmãos, os outros pecados
por um tempo, pode até desaparecer da sua vida, depois vem tudo de novo. O orgulho, você tem que pisar no orgulho, irmão. E o Senhor teve que lidar com isso, porque Ele queria que eles ficassem livres. Para quê? Para servi-lo. Servi-lo com propósito, com a motivação correta. Jesus precisava alinhar os interesses do coração deste homem para os interesses do reino de Deus. Isso nos leva à terceira coisa importante deste texto, que fala da conversão, a verdadeira conversão no coração do homem. Então, quando eles estavam se aproximando de Cafarnaum, mais distantes esses homens estavam do seu Senhor. E se esses homens continuassem discutindo esse tema, conversando sobre isto, certamente eles perderiam Jesus de vista. E se nós não cuidarmos, querido, do nosso coração, se nós permitirmos que esse tipo de coisa, de motivação, domine em nosso coração, cada dia mais a gente vai se afastando do Senhor. Nós vamos nos esfriando, até ficar gelado. Tem que ser tratado imediatamente. Então Jesus age rapidamente. O texto fala que ele pegou uma criança no colo. E a criança é o símbolo da pureza, irmãos. A criança é o símbolo do novo nascimento. Quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 3, a gente percebe algo interessante aqui nesse texto, de João 3. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água, a água é símbolo da palavra de Deus. A água, ela lava a gente dos pecados. A palavra de Deus, quando a gente lê ela e medita, ela lava a gente também dos pecados. A palavra de Deus também é Jesus, é o próprio Evangelho. Ou seja, a pessoa tem que nascer de Jesus e do Espírito Santo. E essa pessoa, se não nascer de Jesus, da água, da palavra, do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, aqui falando da concepção biológica, mas o que nasce do Espírito Santo é espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. O seu nascimento espiritual é um mistério que só Deus pode responder, querido. Os teólogos aí, a gente faz de tudo para entender sobre a questão da salvação, da regeneração, da justificação, da santificação. São termos, vocábulos muito complexos entre si. A gente entende um pouquinho, mas só Deus mesmo para dar a resposta completa. Então os discípulos, eles precisavam nascer de novo e assimilar a pureza de uma criança, a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Então cremos que toda pessoa que quer iniciar uma jornada com Jesus, baseado em intenções não genuínas, o destino dela já está marcado, já está traçado. Obrigado, irmãos. Mas, querido, todo aquele que inicia uma jornada com Jesus tem que ser com motivações
corretas, genuínas, com a motivação de uma criança pura. Então a criança aqui, ela traz esse exemplo e o desejo de nosso Senhor de sermos pessoas simples, como uma criança. Não permitir que os nossos corações sejam contaminados no decorrer do dia, mas guardar o nosso coração em pureza, querido, em pureza. Nós precisamos retomar a pureza, como a Bíblia diz, do primeiro amor. João, na carta ali de Apocalipse, da revelação, das últimas coisas, no capítulo 2, ele fala algo que interessante para aquela igreja. Quero ler para vocês. No capítulo 2, diz assim: escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Veja o que Deus, o Senhor, vai falar desta igreja. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Olha que coisa linda. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Deus reconhece o trabalho dessa igreja e que eles trabalham com perseverança. Sei que você não tolera o pecado e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Essa igreja tem zelo pelas doutrinas, pelo evangelho, e já descobriu que eles são mentirosos. Versículo 3. Você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Esta igreja sofreu uma perseguição, mas não por causa de um pecado, de coisa errada que fizeram, mas por causa do nome do Senhor Jesus. Mas o versículo 4, algo que nos chama a atenção. Todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Sabe, querido, nós podemos falar em línguas, nós podemos falar do evangelho para as pessoas, visitar o enfermo, orar pelos que choram. A gente pode fazer tudo aquilo que tem cara, né, de obra de Deus. Podemos fazer tudo isso. Deus gosta disso, mas Ele valida essas obras se elas são feitas com amor genuíno nele, com pureza de coração. Olha, vocês têm que ver onde vocês caíram, onde vocês pararam de exercer e fazer essas coisas com amor. Vocês têm que ver onde parou a paixão, onde o amor parou. Porque vocês vêm fazendo tudo isso, vocês trabalham pesado, vocês estão duros, vocês procuram ser zelosos na palavra, vocês aguentam a perseguição por causa do meu nome, mas está faltando uma coisa importante. Que tudo isso seja feito com amor, que tudo isso seja feito com simplicidade, que tudo isso seja feito com motivação certa. Eu quero encerrar essa ministração lendo o último texto com vocês, que é Efésios. Aqui, Paulo escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso, no capítulo 4, eu gostaria que você se colocasse aqui entre esses irmãos e ouvisse essas palavras para a sua vida. Aqui do versículo 22 até o 32, do 17 até o 24, aqui vai ser falado sobre a santidade cristã que se oposta à dissolução ou aos costumes dos não crentes, dos pagãos, que a nossa vida é diferente em tudo a este mundo. Aqui diz assim: então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos, seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele,
Então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. A partir do versículo 25 até o versículo 32, aqui nós vamos ver exortações. Vamos ler aqui exortações à santidade. Diz assim o texto: deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Queridos, Jesus ensinou para os seus discípulos, e Ele ensina para mim e para você aqui, que se realmente nós queremos ser grande, nós precisamos primeiro descer ao nível de servo. Diga comigo, se realmente eu quiser ser grande, eu preciso descer ao nível de servo. O Senhor Jesus está ensinando que eu e você devemos nos esvaziar de todo orgulho, querido, de todo orgulho, para que nós possamos ser cheios da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, cheios do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, o Senhor vai nos exaltar, nós seremos colocados em primeiro lugar, mas pelo próprio Deus. Você será famoso, você será famosa, não porque você buscou, mas porque Deus te colocou lá. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. E vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos, comece a adorar o Senhor.